Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 28 de novembro de 2021. Maioria no Brasil é contra aborto, mas apoio cresceu em 2021. Parte 1. Em uma pesquisa internacional, quando perguntado se o aborto deve ser permitido sempre que uma mulher assim desejar, apenas 31% dos brasileiros responderam que sim, colocando o Brasil como o quinto menos favorável à legalização total do aborto em um conjunto de 27 países analisados pela edição de 2021 do estudo Global Views on Abortion, da Ipsos. A média de aceitação à descriminalização do aborto sempre que for o desejo da mulher foi de 46% nos países pesquisados. Atrás do Brasil no baixo apoio a esta afirmação ficaram apenas a Colômbia 26%, o México 24%, o Peru 15% e a Malásia 14%. Na pesquisa, havia outras 3 opções de resposta: o aborto deve ser permitido em determinadas circunstâncias, por exemplo, no caso de uma mulher ter sido estuprada, o aborto não deve ser permitido em hipótese alguma, exceto quando a vida da mãe estiver em risco, e o aborto nunca deve ser permitido, não importando sob quais circunstâncias. No Brasil, o apoio a estas foi de respectivamente 33%, 16% e 8%, além de 13% que não souberam ou não quiseram opinar. Apesar de no quadro global o país aparecer entre os menos favoráveis à legalização total do aborto, em 2021 o Brasil chegou ao percentual mais alto de pessoas opinando que o procedimento deveria ser permitido total ou parcialmente. Soma das respostas: o aborto deve ser permitido sempre que uma mulher assim desejar, e o aborto deve ser permitido em determinadas circunstâncias. Por exemplo, no caso de uma mulher ter sido estuprada. Neste ano, esse percentual chegou a 64%, enquanto em 2014, o valor foi de 53%. Entretanto, o apoio à descriminalização do aborto no Brasil não cresceu constantemente ano a ano, pelo contrário, oscilou bastante. Entre 2015 e 2019, variou entre 50% e 61% e, em 2020, voltou a 53%. Agora, em 2021, saltou 11 pontos percentuais. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nula, a ser recomeçada. Continua Allan Kardec 358. Constitui crime a provocação do aborto, em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Com as leis de Deus são justas. Na pergunta seguinte os espíritos esclarecem 359. No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Aliando a abordagem científica e espiritual, relembramos o trabalho de doutora Marlene Nobre, conceituada médica ginecologista e presidente da AME, Associação Médico Espírita no Brasil Internacional, e autora do livro Clamor da Vida. Em entrevista à Revista Cristã de Espiritismo, número 26,
fez considerações importantes sobre o aborto. O aborto traz consequências orgânicas, psicológicas e espirituais, nesta existência e na outra, para a mulher que o provoca, para o companheiro que não apoia na gravidez e para a equipe de saúde que o executa. Não há como negar, porém, que as consequências são mais graves para a mulher, porque, desde tempos imemoriais, ela traz no seu psiquismo o compromisso com os entezinhos que necessitam vir ao mundo para progredir. Essas consequências tomam o nome de obsessão, depressão, disfunções e doenças orgânicas do aparelho genital, reflete. Balneário Gaivota, 28 de novembro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.